motivo de grande glória. E a graça de Deus está derramada sobre nós. Amém. É o poder de Deus se manifestando no nosso meio. Aleluia. Louvamos a Deus porque o Espírito, que é santo, está no nosso meio. Podemos sentir a sua presença. Podemos sentir o manifestar da sua presença no nosso meio. Tenho pedido ao Senhor que não seja apenas mais um culto, mas seja o culto. O culto onde há a manifestação do poder e da glória de Deus. A manifestação do poder que há no nome de Jesus para curar, libertar, Glória. salvar. Enquanto eu estava ali sentada, eu fui clamando pelas pessoas que eu fui lembrando que precisam de oração, que precisam do toque do Senhor para a cura, cura do corpo físico, cura das emoções. Eu fui me lembrando de pessoas e fui pedindo que o Senhor verdadeiramente venha tocar nesta noite. Eu me lembrei de quando vocês estão viajando, que estão sozinhos de repente, num caminhão, num ônibus, ou mesmo num carro, sozinho, dirigindo, que o Espírito Santo esteja com você. Quando você está lá no seu trabalho, muitas vezes no seu escritório, sozinho, trabalhando, que o Espírito Santo esteja com você, te capacitando, tocando a sua mente, o seu coração, o seu corpo físico, trazendo cura e suprindo as suas necessidades. E o Espírito Santo me levou ali a orar e veio na minha mente algumas pessoas que eu intercedi nesse momento. E eu creio, se você crê também, hoje é dia do manifestar do Senhor na tua vida. Eu creio no poder de Deus para curar, eu creio. E hoje nós vamos falar um pouquinho do reino de Deus entre nós. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Na verdade, não. Capítulo 6, mas eu vou trocar o versículo. Nós vamos ler outro texto, que o Senhor ministrou meu coração ali. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. É um texto bem conhecido por todos nós. A palavra do Senhor diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria que você falasse comigo o verso 10 e depois em seguida o verso 13, mas que você fale, declare essa palavra em alto e bom som junto comigo. Vamos lá? Verso 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Verso 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus entre nós. Mateus 6,33 também diz assim: busquem
em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse reino que a palavra de Deus fala tanto, Jesus falou tanto sobre o reino de Deus, e muitas vezes nós não conseguimos compreender e vivenciar o que é esse reino. A maioria das pessoas, inclusive muitos de nós, atribui a mensagem do Evangelho exclusivamente como plano de salvação, não é? Você fala assim, você é crente, sou crente, então eu vou te falar do amor de Deus nos Evangelhos. E para a pessoa, o que mais vem à sua mente, assim, quando você vai falar de Jesus? É plano de salvação, não é? Onde Jesus é o réu condenado pelos nossos pecados, Deus é o juiz, e esse Jesus que também é aquele que vai para a cruz para nos perdoar os pecados, ele é também o nosso advogado, e é nele que se cumpre então a pena em nosso lugar. E com isso nós nos livramos da ira vindoura desse Deus que é juiz, que vem para julgar. E isso é o que passa pela nossa cabeça, é o nosso entendimento de Evangelho do Senhor. E todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador tem então garantido essa passagem direta para o céu. Não é assim que nós falamos, não é assim que nós pregamos. E após a sua morte, então você já tem garantido lá a sua entrada no céu, ao invés de você ir para o inferno, né? Que hoje em dia pouco se fala também dessas questões de céu e inferno, né? As igrejas, estava comentando com a pastora Mônica hoje pela manhã, as igrejas, a maioria delas fala sobre autoajuda, sobre conhecimento do próprio ser, e as pregações se limitam somente a isso, né? Então nós vemos que muitas pessoas buscam essa motivação, como se a pregação fosse uma pregação motivacional para a vida. E na verdade não é. A pregação de Jesus não é motivacional. Pelo contrário, né? Nós vamos ver hoje que aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo, eles passam por lutas e dificuldades, né? Não estamos isentos de passar por dificuldades, né? Mas quando nós estudamos um pouco mais a fundo os evangelhos, nós percebemos que a mensagem de Jesus não se limitou apenas a céu e a inferno, mas sim a reino de Deus. Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus, como nós lemos na oração do Pai Nosso, como eu citei em Mateus 6,33. Jesus iniciou o seu ministério anunciando o reino de Deus. Depois que João foi preso, Jesus então foi para a Galileia, proclamando as boas novas do reino, né? Jesus foi para a Galileia proclamando: o tempo é chegado, dizia ele, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a pregação de Jesus: o reino de Deus é chegado. E nascer de novo não é apenas um pré-requisito para nós entrarmos no céu, né? Nascer de novo é mais do que isso, é a participação nesse reino de Deus. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Está lá no Evangelho de João. A palavra de Deus é muito clara sobre o reino de Deus. E hoje eu vou citar muitas vezes a Bíblia. O sermão de hoje, ele é baseado em vários versículos da Bíblia. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim: Jesus é apresentado pelos apóstolos não apenas como um salvador pessoal, ou alguém que está
salvando indivíduos, mas como aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, onde a salvação, ela não é só histórica, a salvação não é só na história da humanidade, mas é cósmica, ela vai sobre tudo aquilo que Deus criou, ela vai muito além da salvação. E Deus, Ele então revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A palavra de Deus é muito clara quando diz que não é apenas as coisas terrenas, não são apenas as coisas que nós vemos, palpamos, sentimos ou vivenciamos, mas também as celestiais. Tudo converge para Jesus Cristo, tudo converge para Ele, porque tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém, igreja? Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Efésios 1, capítulo 1, verso 20 e 21. A palavra de Deus, ela é rica de nos mostrar que existe um reino, que este reino está no meio de nós, que esse reino já existe. E às vezes nós ficamos esperando, ou então imaginando, ou às vezes até crendo, que esse reino de Deus é quando Ele voltar, quando as coisas acontecerem lá na eternidade. Não, eu estou aqui para dizer para você que o reino de Deus é chegado e está no meio de nós. O reino de Deus tem nome e Ele está no meio de nós. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O reino de Deus é chegado e Ele tem nome, e todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo. Mas que agora também salva vocês, né? O batismo, ele vem como símbolo da salvação em Cristo Jesus. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Quando eu venho para o batismo, é porque eu estou convicto na minha consciência e também no meu coração de quem é Jesus. Por isso eu me entrego, por isso eu quero mais de Jesus. Por isso eu assumo compromissos e responsabilidades, como eu falei hoje de manhã. Quando nós temos essa consciência da nossa salvação, de quem é Deus, de quem nós somos em Deus, de quem Deus é para nós, nosso coração explode de alegria, de gratidão. Não tem como não sermos gratos pela salvação em Cristo Jesus, pela ressurreição de Jesus Cristo,
que subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. E a Ele são sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. Não tem como nós, como igreja do Senhor, vivermos uma vida mediana, medíocre, como eu disse hoje de manhã. Não tem como. Aquele que verdadeiramente tem consciência do sacrifício de Jesus por mim e por você, nós não podemos ficar do mesmo jeito que quando chegamos para Jesus. Nós temos que tomar decisões, atitudes, mudança de vida, nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, porque se nós não nascermos de novo, foi o que eu acabei de ler, nós não entraremos no reino de Deus. Precisamos de mudança de vida. Mas o reino de Deus tem algumas dimensões, e eu quero falar a vocês agora sobre duas dimensões. O reino de Deus é uma realidade já inaugurada na história. Amém? Vocês creem assim? O reino de Deus é uma realidade já que acontece na história do ser humano. Mas ele é algo a ser também consumado na eternidade. Por isso que os teólogos dizem que o reino de Deus é o já e o ainda não. Porque o reino de Deus já está entre nós, já está no meio de nós. As coisas já acontecem, porque Ele está no nosso meio. Mas também existe o ainda não, que é aquilo que nós vamos desfrutar lá na eternidade. Mas se o reino de Deus está entre nós, por que nós esperamos desfrutar das bênçãos de Deus somente na eternidade? Se o reino de Deus já está no meio de nós. A nossa fé fica muito aquém daquilo que o Senhor tem para nós, que é viver o extraordinário nele, por Ele e para Ele. E nós, como igreja, precisamos abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para verdadeiramente vivermos isso no Senhor. E não ficarmos aquém, para trás daquilo que o Senhor tem para nós. Só que o reino de Deus também é uma realidade dentro e fora. É uma realidade dentro de nós e fora de nós, ao nosso redor. O reino de Deus existe ao nosso redor. Ele está dentro de nós, mas também ao nosso redor. O reino de Deus na história e na eternidade. Nós precisamos ter isso convicto na nossa compreensão. O reino de Deus na história é já, mas na eternidade ainda não. Depois que João foi preso, como eu disse, Jesus foi para a Galileia e ele pregava: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. E essas palavras muitas vezes somem da nossa memória. Nós precisamos trazer isso à memória. Nós precisamos crer que o reino de Deus é chegado, precisamos nos arrepender, ter mudança de vida para podermos nascer de novo e entrar nesse reino, participar desse reino. Em Lucas 11:20, a palavra de Deus diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus foi muito claro nisso. O reino de Deus é chegado por quê? Porque os sinais, as maravilhas, as manifestações já aconteciam e já acontecem no nosso meio. Nós precisamos crer que o mesmo poder que existia no passado, quando Jesus se fez carne, o Verbo habitou entre nós, e os sinais, as maravilhas aconteciam, os milagres aconteciam, esse mesmo Jesus, o Jesus histórico, o Jesus da história, esse mesmo Jesus está aqui. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que hoje faz. E ainda disse que ele iria para junto do Pai
Pai, que nós, aqueles que cremos, aqueles que obedecemos, aqueles que servimos a Ele, e aqueles que temos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, faríamos coisas maiores. Faríamos coisas maiores. Mateus capítulo 26, verso 29 diz: eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus aqui está dizendo sobre a eternidade. Jesus aqui está dizendo: eu estou com vocês. Eu participo da história de cada um de vocês. O reino de Deus é chegado dentro de vocês, mas também o reino de Deus acontece fora, ao redor de vocês. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Como igreja do Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque se o reino de Deus já está dentro de mim, mas se ele também existe ao meu redor, eu preciso ter essa sensibilidade, ter uma vida, uma espiritualidade a tal ponto com Deus, que eu possa sentir, perceber esse reino de Deus ao meu redor. Como eu disse hoje de manhã, muitas vezes, nós como crentes no Senhor Jesus, achamos que nós somos uma classe especial de pessoas, né? Nós achamos que nosso nível é melhor do que qualquer outro, porque somos espirituais. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o reino de Deus está aí. O reino de Deus está aí. Nós não somos exclusivos. Somos sim, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Mas na questão da humanidade, nós não somos especiais e exclusivos, não. O reino de Deus também acontece ao nosso redor. O reino de Deus em nós e ao nosso redor é algo que nós precisamos aprender, que a expressão reino pode também ser traduzida e compreendida como reinado, isto é, o exercício da autoridade de Deus. Quando eu falo em reino de Deus, eu tenho que pensar no reinado dele em nós e ao redor de nós. Eu tenho que pensar que esse reinado me reporta a uma autoridade. Porque se existe um reinado é porque existe um rei. E se existe um rei é porque ele tem autoridade. E esse rei tem nome, ele se chama Jesus. E ele tem autoridade nesse reinado que está ao nosso redor. Essa autoridade é exercida sobre cada ser humano que responde ao Evangelho com fé, com arrependimento. Cada pessoa que se submete à autoridade de Jesus Cristo como Senhor, porque nós somos muito fáceis de crer no Senhor Jesus como nosso Salvador, aquele que vai nos levar diretamente para o céu. Mas nós temos que pensar que o Senhor, que Jesus, ele é o nosso Senhor, é aquele que reina sobre nós. A autoridade dele está sobre nós. Por isso nós devemos nos submeter a ele, a esse Senhor que reina sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Essa experiência pessoal de submissão ao reinado do Senhor implica o reino de Deus em nós. Então eu estou explicando para você que o reino de Deus vem sobre você quando você se submete em arrependimento, em fé, nessa autoridade de Jesus como Senhor da sua vida, aquele que governa a sua vida, aquele que tem a sua boa e agradável, perfeita vontade estabelecida sobre você. Então, quando nós nos submetemos a esse reino, então nós temos essa consciência de que ele verdadeiramente está em nós. Mas também se manifesta quando essa vontade de Deus é feita na terra, como nós lemos
a oração do Pai Nosso. Que a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu. Isso é, quando todas as dimensões da realidade, os seres humanos, as sociedades, os espíritos, a natureza criada por Deus, são submetidas ao propósito eterno do Senhor. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A manifestação da vontade de Deus nas circunstâncias da história da nossa vida, da história da igreja e no reino de Deus também ao nosso redor. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Tem muita diferença, não é? Tem muita diferença para entrarmos no reino de Deus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus está entre nós. Digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os homens ficarão perplexos e perguntarão: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o reino de Deus em nós. Este é o reino de Deus ao nosso redor. Você compreende isso? O reino de Deus é dentro de você, porque o reino de Deus é o próprio Jesus que reina sobre a tua vida. Você tem essa consciência de que Jesus está dentro de você? É o reino de Deus manifestado no nosso meio. Quando eu olho para você, eu vejo o reino de Deus. Quando você olha para mim, você vê o reino de Deus. Por quê? Porque é Jesus sendo manifestado através dos seus discípulos, cumprindo a vontade do Pai, em autoridade e submissão àquele que reina sobre nós. A palavra de Deus em Lucas 7, 21 a 23 diz: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não se escandaliza com os feitos do Senhor Jesus, mas crê que Ele tem poder para isso. O reino de Deus em nós e ao nosso redor, presente na história, já, agora e na eternidade, no ainda não. Por isso temos que nos preparar no já e agora, nesse reino que está aqui no meio de nós. O reino de Deus não é apenas salvação de toda a humanidade, mas é salvação para toda a criação. A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que é isso? É reino de Deus em tudo que foi criado por Deus. Tanto a proclamação do reino quanto os sinais visíveis da sua presença por meio da igreja se realizam pelo poder do Espírito Santo.
Foi também aquilo que eu falei hoje de manhã. Não é por nós, porque nós mesmos não temos nada a oferecer, mas é pelo Espírito que habita em nós, o poder do Espírito Santo em nós, que é o agente escatológico dessa salvação. A realidade presente, mas também uma realidade futura. O reino que Jesus traz é um reino de salvação, no qual os homens podem desfrutar antecipadamente das bênçãos do Senhor como nosso Messias, como nosso Salvador. Um reino que começa agora, já. Você pode desfrutar das bênçãos do Senhor agora, porque o reino de Deus está em você e ao seu redor. Você compreende isso, igreja? Nós já somos abençoados e nós podemos desfrutar dessas bênçãos agora. O seu evangelho é a boa nova relativa a uma nova ordem. Uma ordem que irrompeu a história por meio da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para marcar cada um de nós, para fazer novo, para fazer novas todas as coisas. Jesus Cristo foi um marco, por isso que nós temos na história o antes de Cristo e o depois de Cristo. E nós, como discípulos de Jesus, não podemos continuar vivendo como se fôssemos antes de Cristo, porque nós vivemos essa nova era messiânica, essa nova era em Cristo Jesus, onde as coisas já acontecem. Portanto, nós devemos crer que se esse reino está dentro de nós, e também ao nosso redor, nós temos que considerar que salvação, que reino de Deus, pregação do Senhor Jesus, não foi apenas para o que muitas vezes as pessoas fazem, condenar alguns para o inferno e outros para o céu. Nós estamos cheios de pessoas assim, que olham os outros e já condenam, julgam, como se fossem juízes. Nós temos que considerar que o reino de Deus em nós é para nós fazermos a diferença no reino de Deus ao nosso redor. Como igreja, nós somos agentes da salvação, sim. Mas eu quero deixar uma palavra aqui com você, que a tua vida, como testemunho do Senhor, não seja apenas algo mediano, como se você vivesse sem o reino de Deus dentro de você, mas que você tenha essa consciência de que se o reino de Deus está dentro de você, você tem que cumprir o propósito de Deus, que é alcançar as pessoas, sim, nesse reino que está ao seu redor. Como, pastor? Com o amor. O amor. O amor quebra barreiras. O amor, ele atrai as pessoas. E é assim que somos atraídos por Deus. Pelo amor. Pelo amor. Sem julgamentos. Sem condenações. Mas pelo amor. Que possamos vivenciar esse reino de Deus ao nosso redor, manifestando o amor de Deus. No discipulado eu falei para os meninos ontem. Falei, se vocês não guardarem nada do que eu estou ensinando para vocês, guardem apenas uma coisa. Que evangelho, salvação, reino é amor. É o amor de Deus manifestado sobre cada um de nós. Amém? Que esse amor possa se expandir no reino de Deus. O reino que você leva para onde você vai. Porque você é reino de Deus. Ele habita em você. Amém? Amém. Vamos orar? Você pode ficar em pé?
Deus maravilhoso, bendito, poderoso Deus, nesta noite nós te agradecemos pela tua palavra, que traz o entendimento, Senhor, que o teu reino já está no nosso meio, que o teu reino tem nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós cantamos aqui hoje Yeshua, 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 Jesus, 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 a quem nós nos submetemos, a quem nós reconhecemos toda a autoridade no reinado de amor sobre nós. Obrigada, Deus, porque o teu reino já é presente no nosso meio, e eu te agradeço, Senhor, porque o teu reino estando em nós, nós cremos sim, ó Deus, que o Senhor é aquele que faz com que sejamos agentes desse reino para outras pessoas. Pai, dá-nos olhos sensíveis, dá-nos, Senhor, um coração ardente pelo Senhor, pelo teu reino. Deus, ensina-nos na tua palavra que nós precisamos sim ser pessoas diferentes, quebrantadas pelo teu amor. Pai, nós precisamos sim nascer de novo, para vivermos o novo do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, porque nós queremos entrar no teu reino, queremos estar no teu reino, queremos participar das benesses que o Senhor tem para nós, não só na eternidade, Senhor, mas aqui e agora, quando esperamos a realização do ainda não, mas já vivemos o presente, Senhor, na nossa história de vida, na nossa história familiar, na nossa história como família, mas também como igreja do Senhor. Ajuda-nos nesse processo, Deus, e assim o teu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. Assim nós oramos e te agradecemos pelo teu reino em nós e através de nós, ao nosso redor. Louvado seja o teu nome, e é no teu nome que oramos para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus, porque você está aqui. Louvado seja Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus porque você é a igreja do Senhor Jesus. E como no domingo passado eu pedi aos irmãos que se cumprimentassem, eu gostaria que fizessem isso hoje, né? Nós temos pessoas novas no nosso meio, que você possa estender a sua mão, cumprimentar essa pessoa, porque é reino ao nosso redor. Que você não saia daqui sem pelo menos dizer um paz do Senhor, graça e paz, Deus te abençoe, ou apenas uma boa noite para a pessoa que está do seu lado. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, as bênçãos do Altíssimo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, que é santo, o Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, aqueles que estão perto de você, sobre aqueles